Olá, eu sou Fernanda Eugenberg, sou nutricionista materno-infantil, atuo aqui na clínica há praticamente um ano, atendendo o público de materno-infantil, que atende desde mulheres que estão pensando em engravidar, gestantes e crianças, bebezinhos, crianças até 12 anos. O principal objetivo da nutrição materno-infantil é justamente o cuidado e a prevenção com a alimentação, desde a fase de pré-concepção, que é a pré-gestação, que é preparar o corpo da mulher para engravidar, até a primeira infância, que geralmente vai até os 12 anos. Então, esse é o nosso foco principal. E aqui na Clínica Equilíbrio, onde eu trabalho, temos um consultório, uma sala de consultório, e aqui onde eu estou falando com vocês hoje, eu tenho uma cozinha experimental. Essa cozinha experimental ela foi idealizada com o intuito de trazer mais as famílias e as crianças para que eles tenham contato com o alimento em si e descubram também o prazer de poder preparar seu próprio alimento e quem sabe até provar novas preparações, novos alimentos que são totalmente diferentes para eles. Então, como o foco nosso sempre é a prevenção da saúde, hoje eu gostaria de falar com vocês um pouquinho sobre a importância da alimentação infantil. O que acontece? As crianças, agora, principalmente na quarentena, elas estão ficando muito mais tempo em casa. Então, algumas mães ficam bem preocupadas com relação à alimentação dos pequenos, o que eles podem, o que eles não podem comer. Tenho tido relatos de mães que comentam que os filhos comem o dia inteiro se deixar, então eles almoçam, depois já querem comer de novo. O que a gente pode fazer para ajudar nesses casos? O ideal é que a criança tenha pelo menos 4 refeições ao longo do dia. E o café da manhã é uma das principais refeições que a criança pode ter. Mesmo que ele não sinta muita fome nesse horário, se você puder esperar um pouquinho para oferecer o alimento, pode ser uma boa estratégia. Você espera um pouquinho para oferecer e aí você oferece, mesmo que sejam quantidades pequenas, mas é importante que ele tenha algum consumo nesse café da manhã. Pode ser uma fruta, pode ser um leite, pode ser um iogurte, um pãozinho, sempre que tenha alguma coisa que vá dar energia para aquela criança logo no início do dia. E aí, sempre é importante também que vocês controlem os horários das refeições. Não precisa ser nada muito rígido, mas as crianças elas precisam de rotina. Então, o importante é que ela tenha pelo menos 4 refeições ao longo do dia e ela consiga fazer refeições equilibradas dentro desses horários que a família já está acostumada. Então, por exemplo, pode ter um café da manhã, um lanchinho no meio da manhã, um almoço ou um lanchinho da tarde, que geralmente eles pedem muito, eles sentem muita fome nesse horário, e um jantar. E às vezes até algumas crianças preferem comer alguma coisa antes de dormir, pode ser um leite, pode ser um chazinho. Então, sempre focar nessas refeições e não deixar que a criança fique beliscando ao longo do dia. Isso pode atrapalhar um pouquinho a aceitação das refeições principais. Então, se vocês puderem evitar ao máximo que for necessário, alimentos industrializados, porque eles contêm uma quantidade muito grande de sal, de gorduras e açúcares, fora os aditivos químicos que podem atrapalhar a aceitação de outros alimentos e não fazem bem para a criança como um todo. Então, sempre focar nos alimentos mais natural possível. Deixar para oferecer industrializados em ocasiões que às vezes você não tem muita opção do que preparar, ou quando for sair, ou quando for para algum outro lugar diferente. E aí sim você usa esses alimentos que são mais fáceis de carregar. Mas no geral, se for possível, sempre priorizar um alimento mais simples possível. Um iogurte, uma fruta, como eu já falei, a própria alimentação natural, como um arroz, um feijão, uma carne, uma salada. As crianças precisam de fontes de fibras. E nesses momentos das refeições é a hora que a gente tem para incluir essas fibras. As fibras vão ajudar a dar mais saciedade, a criança vai conseguir ficar mais tempo sem se alimentar e não vai ficar pedindo guloseimas a toda hora. E é uma forma da gente incluir alimentos saudáveis nas refeições das crianças. E caso alguém precise de mais alguma informação sobre esse assunto, pode entrar em contato comigo pelas redes sociais ou até mesmo pelo meu telefone WhatsApp. E assim a gente pode ir conversando e trocando algumas ideias sobre alimentação infantil. Agora com a quarentena, eu precisei paralisar algumas atividades aqui na cozinha, porque a gente tinha algumas atividades em grupo, mas eu tenho feito atendimentos individuais e nisso a gente pode tentar combinar algum horário para a gente fazer um bate-papo ou conversar, para vocês conhecerem um pouquinho mais do meu trabalho. Tá bom? Fico à disposição. Obrigada.